Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história. Gente, hoje nós continuamos com o tema Guerra Fria, vamos falar especificamente sobre a Revolução Chinesa. A China foi ali um território que passou por uma grande dominação do Ocidente, através do Ocidente, né? A partir do século XIX, no período neocolonial, e embora a China mantivesse a sua independência, ela foi dividida ali em zonas de influência. Isso obviamente enfraqueceu muito o Império Chinês. Mesmo durante esse período de dominação, nós tivemos uma série de revoltas, como a Revolta dos Boxers e também a Guerra do Ópio, sempre buscando ali acabar com essa dominação, principalmente da Inglaterra. A República vai ser instaurada em 1911, essa pressão imperialista ainda continua muito forte, mesmo com essa República. Às vésperas da Primeira Guerra aqui nós tínhamos o Japão presente ali na região, dominando essa economia, e nós tínhamos ali um partido nacionalista, que é o Kuomintang, que acabou sendo conivente, inclusive, com essa presença japonesa. A instabilidade social era enorme, pessoal, mesmo nesse regime republicano, aí, com um partido nacionalista. Isso levou, em 1920, à criação do Partido Comunista Chinês, liderado aí pelo Mao Tse-tung. O Kuomintang, pessoal, obviamente não vai aceitar a presença desse partido comunista e vai promover perseguições a esse grupo já a partir da década de 10, aliás, da década de 20, perdão. Isso leva ali, diante da repressão violentíssima, a chamada Longa Marcha, empreendida aí pelo Mao Tse-tung. Percorreram ali os comunistas mais de 10 mil quilômetros rumo ao norte, ao interior do país aí, para poder sobreviverem. O Kuomintang, pessoal, e o Partido Comunista Chinês, eles acabam se aliando a partir de 1937. Por quê? Por conta aí da invasão japonesa. Então, mesmo eles sendo extremamente rivais, nós teremos ali um processo de rendição do Japão só em 45, e durante essa dominação japonesa que foi violentíssima, PCC e Kuomintang, então mesmo rivais, acabam lutando juntos contra o inimigo externo. A partir do momento que o Japão perde a guerra, gente, e se rende em 45, como eu já disse, o líder do Kuomintang, que é o Chiang Kai-shek, ele retoma as perseguições aos comunistas e conta com um amplo apoio, pessoal, dos Estados Unidos. A gente já está aqui na origem, no início da Guerra Fria, tá, pessoal? Estados Unidos manda apoio financeiro, apoio bélico, mas a impopularidade do Kuomintang era enorme. As fileiras do Partido Comunista vão crescendo diante dessa insatisfação popular, e nós teremos em 1949 a Revolução Chinesa, a famosa tomada de Pequim e a criação da República Popular da China. Gente, a partir do momento que essa revolução acontece, nós teremos ali a criação do Tratado de Amizade, Aliança e Ajuda, que aproximou a União Soviética do governo aí maoísta, né, do governo do Mao Tse-tung. Nós tivemos uma série de reformas com apoio aí da União Soviética, as indústrias foram nacionalizadas, tivemos reforma agrária, foi criado em 53 o primeiro plano quinquenal. Esse plano, pessoal, era bem parecido com o plano quinquenal do soviético. Então, a ideia aqui era promover um investimento pesado na indústria de base, para poder desenvolver ali essa indústria chinesa. Nós vamos ter a coletivização da agricultura, mais de 1 milhão de cooperativas controladas pelo Estado chinês, e a propriedade privada vai ser totalmente abolida. Então a China, nesse primeiro momento, segue os passos aí da União Soviética e conta inclusive com apoios técnicos aí do país soviético. Bem, politicamente falando, gente, um caráter totalmente centralizador, é um Estado totalitário que vai promover perseguições, que vai ali inclusive promover intolerância cultural, não temos mais liberdade de expressão. A arte foi muito utilizada aqui, né? O realismo socialista esteve muito presente na China a partir dessa revolução, mais ou menos igual aconteceu também com a União Soviética. No realismo socialista, busca-se glorificar os governantes, busca-se promover a legitimação aí desses líderes. Você está vendo aqui as imagens, inclusive. Nós teremos um projeto econômico aqui muito importante criado pelo Mao Tse-tung, que é o famoso Grande Salto para Frente.
A China tinha uma população gigantesca que era essencialmente rural e era necessário ali um projeto então para produzir mais alimentos e suprir aí a fome desses chineses. Então nós vamos ter o deslocamento ali de grande parte dos recursos que iam para o setor industrial para o setor rural. E há um aumento da produção agrícola em mais de 60% por conta disso. Não esqueçam, por mais que nós tivéssemos ali um projeto importante, ele acabou sendo um enorme fracasso, tá? Por quê? Porque nesse momento aqui do grande salto para frente já está acontecendo o conflito entre conflito não, né? Uma tensão diplomática entre o Mao Tse-tung e o Khrushchev, que é o novo representante ali do governo soviético, e o rompimento das relações entre China e União Soviética fez com que os técnicos soviéticos fossem embora e os chineses não tinham capacidade tecnológica para promover um empreendimento tão colossal como esse. Então, secas, inundações, pragas vão fazer com que esse projeto acabe dando errado. Dá uma olhadinha nesse cartaz só para vocês terem ideia aí da precariedade. Tá vendo as crianças caçando os passarinhos, certo? Por que elas faziam isso, gente? Porque uma das pragas eram os passarinhos, os pardais comiam a plantação. Então houve uma campanha popular ali, uma campanha do Estado, perdão, para se caçar esses animais. E as pessoas mataram ali milhões e milhões de passarinhos. O que aconteceu? Aumentou o número de insetos e eles dizimaram também a produção agrícola. Então o saldo é terrível, mais de 20 milhões de pessoas mortas e o Mao Tse-tung extremamente enfraquecido. Gente, por que nós tivemos esse conflito aí sino-soviético entre China, né, e União Soviética? Com a morte do Stalin, pessoal, nós tivemos a deterioração das relações entre China e União Soviética. Por quê, pessoal? Porque o Khrushchev, que é o novo líder, ele começa um processo ali de desestalinização. Ele denuncia os crimes do Stalin, mostra ali as atrocidades que o Stalin cometeu durante o seu governo, decide também implementar a chamada coexistência pacífica com o Ocidente. Mas o que mais pegou aqui, que levou ali esse rompimento entre China e União Soviética, foi a União Soviética não cumprindo com um acordo ali de ajuda nuclear para que pudesse produzir armas atômicas aí, com energia atômica, impedindo ali os chineses de entrarem nesse seleto grupo nesse momento. Mao Tse-tung, pessoal, fica muito descontente com o rompimento desse acordo, não concorda também com o processo de desestalinização. Nós teremos ali, dessa forma, um deterioramento ali das relações. Por quê? Porque para o Mao Tse-tung não deveria ter a coexistência pacífica e nem se abandonar o culto ali ao governante. Ok? Em 62 é o fim das relações diplomáticas entre os dois países. Enfraquecido, pessoal, por conta desse rompimento com a União Soviética e principalmente pelo fracasso do projeto Grande Salto para Frente, Mao Tse-tung vai ser contestado. E essa contestação, gente, tendia a levar ali a substituição do governante. Então, há uma reação. Mao Tse-tung vai promover a chamada Revolução Cultural. Na Revolução Cultural, gente, o Mao Tse-tung vai publicar ali o chamado Livro Vermelho e isso vai ser distribuído para as massas, principalmente para os jovens. Basicamente, a Revolução Cultural vai culpar aí possíveis traidores do regime socialista chinês pelos fracassos que a China tem passado. Dessa forma, nós teremos uma intensa perseguição aos inimigos, vão ocorrer as chamadas execrações públicas, né, desses dissidentes, desses revisionistas do socialismo, e nós teremos um saldo terrível também de mais de 10 milhões de pessoas mortas, fora as prisões, fora aí também essas autocríticas públicas que ocorriam. As coisas começam a mudar a partir da década de 70. Por quê? Mao Tse-tung, o chamado aí grande timoneiro, ele resolve se reaproximar do Ocidente. Então, em 71, Mao consegue ali colocar a China na ONU e com um papel ali muito relevante de protagonismo. Para que isso ocorra, Taiwan vai ser excluída da ONU. Taiwan ali tem graves problemas até hoje para firmar acordos comerciais, políticos por conta dessa influência chinesa. Em 72, o presidente Nixon vai visitar a China. É aqui na década de 70 também que o presidente Geisel do Brasil reestabelece relações diplomáticas com os chineses logo após os Estados Unidos. Em 76, pessoal, nós temos a morte do Mao Tse-tung. Óbvio que nós tivemos graves problemas
nesse governo do Mao, mas nós tivemos também algumas coisas importantíssimas que têm que ser ressaltadas. Por exemplo, olha a expectativa de vida, gente. Em 1949 ela estava em 35 anos e em 1976 ela já chegava a 65. A produção de alimento tinha aumentado 6 vezes, a produção industrial também já era colossal e o crescimento da escolaridade dos chineses tinha aumentado em 6 vezes. Então, há resultados também positivos. A partir de 1981, nós teremos um processo muito famoso ali de modernização da China. Isso ocorre com a ascensão do chamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, pessoal, ele promove a chamada desmaoização, ao estilo da desestalinização que eu falei para vocês, e vai afastar aí os adeptos do Mao Tse-tung, né, aqueles socialistas extremamente radicais, e vai começar ali as chamadas 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa e ciência e tecnologia. Não há dinheiro para fazer esse projeto. Então, o Xiaoping aqui vai ter uma ideia fantástica, que é de se aproximar aí com os países capitalistas, com um lema muito interessante, né? Não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. O que isso significa? A China abre a sua economia e, como tem uma população gigantesca, recursos naturais também em grande quantidade, as empresas são atraídas para a China e vão ali promover uma produção colossal, e a China vai passar ali por um crescimento econômico gigantesco. Olha as zonas econômicas especiais aqui da China, local de grande produção industrial para o mundo todo, gente. Essa abertura econômica garante ali crescimentos do PIB exorbitantes, né, a taxas aí que seguiam por volta de 13% ao ano. Nós vamos ter a permissão da propriedade privada, mas ela vai ser controlada, e a China se transforma, além de uma potência industrial, numa potência também econômica e militar. Vale lembrar que essa abertura econômica acabou também dando esperança aos chineses de uma abertura política e do fim aí de um Estado totalitário, de uma maior liberdade de expressão. A população chinesa foi às ruas, protestou, exigiu ali a liberdade política, uma maior cidadania, mas nós não tivemos isso na China. A repressão foi violentíssima e nós tivemos aqui um grande marco, que foi o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, que levou aí à morte de centenas de pessoas e garantiu a manutenção desse Estado aí extremamente autoritário chinês. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço para vocês.